Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje tem viralizado no Twitter, não só hoje, já faz uma semana, um ódio a Santa Catarina, principalmente ao Balneário Camboriú. As pessoas estão postando fotos no X comparando a praia de Camboriú com as praias do Nordeste. As praias do Nordeste são bonitas, têm uma qualidade de água mais saudável, mais potável, enquanto que em Balneário Camboriú a praia é feia e está cheia de impurezas na água, né? Desde coliformes fecais até outras coisas. Viralizou uma mulher que estava andando lá na praia, ela mostrou água suja, barrenta, parece mais um lodo, sabe, um pântano barrento, do que uma praia para você tirar um lazer. Até porque o prefeito de lá ele tinha feito um negócio de alargamento da faixa, porque eles fizeram uns prédios muito altos lá, que começa a fazer sombra na praia, então ele resolveu alargar a faixa de areia. Então parece que está uma eterna construção. Me lembra até aquele filme antigo da Globo, Um Dia a Casa Cai, que o jardim dele era todo bagunçado, zoado, todo mundo chegava lá e perguntava, estão testando bombas aqui? É a mesma coisa. Inclusive saiu uma notícia que a praia de Camboriú foi eleita a mais feia do Brasil. E ela tá feia mesmo, pessoal. E olha que eu conheço o Balneário Camboriú, já passei lá há muitos anos. Achei a praia lindíssima, mas depois dessas obras aí que fizeram, ela ficou uma zona, ficou uma praia feia. Além do alto índice de poluição, né, pessoal, que é horrível. E os prédios também lá foram mal feitos, né, mal projetados. Eles queriam ser tipo uma Miami aqui na América do Sul, mas fizeram uns prédios grandes, umas ruas que não tem muito espaço, em ruas estreitas, tal. Ficou um negócio bem esquisito, sabe, o planejamento urbano de Balneário Camboriú. Alguns arranha-céus também não sei se são muito seguros, né, porque eles ficam balançando por causa dos ventos fortes, não sei se foi bem projetado. Por enquanto não teve nenhum acidente, mas eu acho que a cidade foi crescendo de uma forma assim meio desorganizada e acabou virando uma zona. Nem se compara com Miami, né, pessoal? Miami é tudo organizado, tem as ruas grandes, os quarteirões bem definidos, água limpinha. Enfim, acabou virando uma zona no Brasil, ao ponto de algumas pessoas compararem a praia de Balneário Camboriú com o Rio Tietê aqui de São Paulo. Para vocês verem como o negócio ficou feio lá. E é nessa mesma praia que o Jair Renan se batizou. Eu achei muito estranho, porque eu nunca vi um evangélico ser batizado em água do mar, né? Geralmente em água do rio, ou eles fazem uma piscininha na igreja. Mas batizaram o filho do Bolsonaro na água do mar, em um mar que, segundo dizem, está cheio de coliformes fecais. Merda. Estranho, né, pessoal? Mas enfim, o que aconteceu com Santa Catarina, que é um estado que mudou tanto, né? Que até então era um estado que era até insignificante no Brasil, né? Você nem sabia muita coisa sobre Santa Catarina, ou não se falava tanto sobre Santa Catarina, e atualmente virou alvo de tanta polêmica e ódio, né, dos brasileiros. O que aconteceu, pessoal, tem um nome e sobrenome, chama-se Jair Bolsonaro, simples. Santa Catarina, da região sul, é o estado que mais tem bolsonaristas no Brasil. E é um estado que já tem uma influência muito forte da Alemanha, porque é um estado que teve muitos imigrantes alemães, alguns italianos também. Então já tinha aquela diferenciação do resto do Brasil, né? Que você tem ali um povo de uma etnia mais clara, descendentes de alemão. Tem algumas cidadezinhas catarinenses que o povo literalmente fala alemão. Não é tão idêntico ao alemão da Alemanha. Se bem que o alemão da Alemanha também não é um só, né? Eles têm dialetos diferentes. Mas você tem ali até hoje pessoas que ainda falam alemão e cidades que falam alemão em Santa Catarina. Então o catarinense já por si só, mesmo antes do Bolsonaro, eu costumo brincar que eles são que nem Hitler. Eles pensam que são alemães. Porque o Hitler, para quem não sabe, ele não era alemão, ele era austríaco. E os catarinenses também não, eles não são alemães, mas pensam que são, porque eles têm um fenotipo diferente. Algumas cidades lá refletem a cultura catarinense, como aquelas casas de Blumenau, cultura alemã, perdão, aquelas casinhas de Blumenau, que tem aquelas madeirinhas cruzadas, tal, não sei o que. Parece que você está num pedaço da Alemanha no Brasil. E por coincidência, Santa Catarina foi o único estado do Brasil que eu sofri racismo. Porque eu sou pardo, né, como vocês podem ver, eu sou miscigenado. Quando eu tomo sol forte, minha pele pigmenta mais, ela fica mais escura. E uma vez eu estava numa cidade próxima de Blumenau, eu não vou dizer o nome aqui em respeito, que é uma cidadezinha bem pequenininha, e um alemãozão lá que eu tinha entrado numa loja, ele olhou para mim e falou, o que é que tu quer, negrinho? Eu digo negrinho, eu nem sabia que eu era negrinho, mas tudo bem. Foi a única vez que aconteceu isso e foi justamente em Santa Catarina, porque você já tem um povo lá no estado, pelo menos uma maioria, não todos, com esse negócio de achar que são alemães ou europeus, que são superiores ao resto do Brasil. E aí o que acontece? Chegou no poder um presidente chamado Jair Bolsonaro, um presidente com discursos racistas, misóginos, homofóbicos, etc. Então é claro que o povo de catarinense começou a se identificar com os discursos do Bolsonaro. Não só eles. Teve uma representante do nazista na Alemanha que, quando ela viu os discursos do Bolsonaro, ela falou assim, ele soa como nós. Inclusive o Bolsonaro está num livro lá na Europa, acho que na Alemanha ou Dinamarca, eu não sei, que é de um grupo nazistas, porque as ideias dele convergem com as ideias nazistas. Aquele negócio de superioridade, sabe, eu sou superior aos outros, algumas raças são inferiores, isso tudo coincide. Por exemplo, o Bolsonaro costuma dizer assim, eu não seria operado por um médico cotista, tá ok? O que é um cotista? Cotistas são negros, pessoas que entram na faculdade por cotas, por vagas de cotas, para negros, pardos e pobres. Agora, quando o Bolsonaro fala que não queria ser
operado, não seria operado por um cotista, ele basicamente está dizendo, eu não seria operado por um negro. Por quê? Porque o cotista, pessoal, ele tem direito a entrar na faculdade, mas a faculdade não é obrigada a passar o cotista. Ele vai ter que estudar como todo mundo, ele vai passar por uma banca juradora, vai ter provas e avaliações como todo mundo, e se ele passar na prova, ele é apto. Se ele não passar, ele é reprovado. A cota não determina que a faculdade é obrigada a passar, só fala que eles têm que ter o direito a estudar. Então, se uma pessoa negra entrou numa faculdade, fez um curso de medicina por anos, estudou, leu livros, fez provas, passou pelos jurados, e essa pessoa foi avaliada como apta para exercer a medicina, por que não seria operado por um cotista, se ele passou todas as etapas? É que nem o Detran. Você vai tirar a carteira de motorista, vai ter um avaliador do Detran. Se você provar que você consegue dirigir direitinho, você é apto para dirigir, independente da sua etnia ou da cor da sua pele. A mesma coisa é o sistema de cotas. Se você provar que você passou no curso, estudou, aprendeu, tirou nota bem em todas as provas, você é apto para exercer a medicina. Agora, por que nesse caso o Bolsonaro fala que não seria operado por um cotista? Porque é um preconceito inerte que ele tem. Que uma pessoa negra não teria a mesma capacidade de estudar e aprender medicina que uma pessoa branca. Aí ele usa a desculpa, não, porque essa pessoa pulou uma etapa, entrou na faculdade por uma cota. Na verdade, a cota, pessoal, é porque eu já fiz vídeo aqui sobre isso, eu não vou nem me alongar no assunto. A cota é porque as universidades estão cheias de pessoas que podem pagar. Pessoas ricas, brancas, que têm mais condições de estudar até do que uma pessoa negra que mora numa periferia. Então a cota é para mostrar que aquelas pessoas também podem aprender. E não quer dizer que ela seja inapta para entrar numa faculdade. É porque a disputa é muito grande. E geralmente as pessoas ricas e brancas têm mais condição de se preparar mais. Não quer dizer que aquela pessoa negra não seja apta para fazer uma faculdade. Então, a partir do momento que o Bolsonaro faz esses tipos de discurso, ou como ele falou que foi num quilombola, lá que o quilombola pesava em arrobas, sete arrobas, não prestava nem para trabalhar, é o mesmo discurso que atrai esses grupos neonazistas, esses grupos de supremacistas brancos. Eles se identificam com ele, como eu falei, que eles até falaram, o Bolsonaro soa como um de nós. Porque apesar dele mascarar o discurso dele, a gente vê que, no fundo, o discurso continua sendo o mesmo. Em Santa Catarina, por ter já essa superioridade europeia, vamos dizer assim, que eles se sentem superiores aos demais, eles abraçaram de vez o bolsonarismo, pelo menos a maioria dos catarinenses. E aí o que aconteceu? Começou a explodir várias células nazistas em Santa Catarina. A Polícia Federal desmantelou várias, com suásticas, com mencap, com tudo. Foram lá e desmantelaram. Agora, por que um povo que mora no Brasil tem que ter células nazistas? É porque eles se acham superiores aos outros. E também discriminam outras raças, outras etnias. Porque o nazismo é basicamente isso. Então, depois que eles abraçaram o bolsonarismo e suas ideias, eles começaram a sair do armário. Não só nazistas, mas todo tipo de preconceito que você imaginar. Machistas, homofóbicos, misóginos, etc. Por exemplo, viralizou um tempo aí atrás aí um vídeo de um prefeito de uma cidade catarinense, que ele está botando os moradores de rua para trabalhar, ou então expulsando da cidade. Ou você vai trabalhar, ou então você vai expulsar da cidade. Que também é uma visão deles, né, desse pessoal da extrema-direita, que eles não entendem que às vezes a pessoa está ali só passando pela cidade. Eu sei que eu já fui em Andarilho, eu já passei por Santa Catarina, e realmente é um lugar difícil de passar, porque é muito, muito preconceito, sabe? É muito pesado. Mas infelizmente, para ir de São Paulo para o Rio Grande do Sul, você tem que passar por esse estado. Infelizmente. Na verdade, o pesado começa em Curitiba, no Paraná, tá? Quem interessar possa. Curitiba é terrível. Mas enfim. Então essas pessoas começaram a abraçar as ideias fascistas do bolsonarismo, e com mais força até que em outros estados. Começaram a virar um antro de bolsonaristas. Então, por exemplo, eles não estão preocupados com a corrupção. Apesar de chamarem o Lula de ladrão, de corrupto, não estão. Só em Santa Catarina já teve mais de 23 prefeitos presos por corrupção. Todos bolsonaristas. Você não vê nenhum deles deixando de ser bolsonarista por causa disso. Não, eu não voto mais no PL porque o prefeito foi preso. Não, eles continuam votando no PL e no Bolsonaro. Elegeram o filho dele lá, o Jair Renan, para vereador da cidade. O garoto nem é de lá, é do Rio de Janeiro. Mas elegeram por quê? Porque a ideologia deles ficou muito forte. Eles acabaram se mesclando com a ideologia bolsonarista, porque eles tinham compartilhamento de ideias em comum. Então não adianta, eles não são contra a corrupção, eles são contra o PT, a esquerda, o comunismo e aquela loucura toda. Outra coisa interessante, ali em Santa Catarina, com relação ao bolsonarismo, é a questão ideológica. Santa Catarina virou um estado de extrema-direita no Brasil. Tanto que esses prefeitos que foram presos são todos bolsonaristas. E fora os outros que não foram descobertos ainda. Então, nas últimas eleições, eles elegeram em peso prefeitos de extrema-direita. Prefeitos que têm discurso racista, misógino, escroto, que é anti-parada gay, que é anticomunista, anti-isso, anti-aquilo. Então, acabou dividindo o Brasil. E isso acabou gerando uma onda de ódio nos outros estados. Porque fala, porra, Santa Catarina é um estado que já está dominado pelo bolsonarismo. Ou seja, é o mesmo que está dominado pelo Reich. A verdade é essa. Agora, é um estado bonito. Eu já passei mais de uma vez em Santa Catarina. Uma vez eu cheguei a ficar mais de 20 dias em Florianópolis. Numa época que eu era vendedor de livros. Tem até uma ponte bonita lá que liga a ilha ao continente. Para quem não sabe, Florianópolis é uma ilha. A ponte era chamada Ercílio Luz. Tinha uma avenida bem grande que chamava Beira Mar.
se eu não estou enganado, que praticamente cortava a ilha em volta, assim, ao redor dela. Tinha as montanhas bem verdinhas, e é um estado lindo, lindo, lindo. Blumenau também é uma cidade bem característica, se lembra muito a Alemanha. É um estado belíssimo, pessoal. Mas infelizmente essa questão política está dividindo o Brasil em tudo que a gente antigamente gostava, tem dividido o Brasil. Hoje em dia, por exemplo, se fosse me convidar para ir para Santa Catarina, eu ia pensar 2 vezes, porque eu não sei como é que seria o ambiente lá. Antigamente eu tinha vontade até de morar em Santa Catarina, porque eu me apaixonei pelas belezas naturais do estado. O estado realmente é lindo. Agora, hoje em dia, eu pensaria 2 vezes, porque eu não sei se chegar lá eu vou encontrar um bolsonarista, ou um desses que fazem parte de núcleos neonazistas e querer me espancar até a morte, por exemplo. Então isso aconteceu por quê? Porque o bolsonarismo tirou essas pessoas escrotas do armário. Não só de Santa Catarina, do Brasil todo. Mas teve mais proeminência em Santa Catarina. Então, pessoal, infelizmente é isso que tem acontecido. E é lamentável ver o Brasil tão dividido assim, né, por causa de um bosta que assumiu o poder, né, um bosta que não fez nada em 4 anos. Espero que os catarinenses comecem a ter uma visão mais progressista, mais humana, menos preconceituosa, menos superior, entendeu? Porque afinal a gente está todo mundo aqui no Brasil. Espero que um dia eles consigam atingir um grau de evolução maior nesse sentido. Porque se continuar assim, pessoal, Santa Catarina vai acabar sendo um dos estados mais mal vistos do Brasil. Tudo por causa do bolsonarismo e essas ideias da extrema-direita que eles têm propagado por lá, incluindo neonazismo. Tá bom? Um abraço aos catarinenses, aos bons catarinenses, né? Que não foram contaminados por esse vírus. Até porque o estado é muito lindo, tá? Espero que um dia Santa Catarina volte a ser o que era na época que eu passava por lá. Um estado bem receptivo, hospitaleiro. Tinha uma tal de cuca, que é um prato típico, né, de catarinense, que eu nunca provei. Se bem que tem no Rio Grande do Sul também. Mas tinha vontade de provar, né, cuca de banana e tal. É um estado muito lindo e muito lamentável ver o que está acontecendo hoje. Tudo por causa de política. Bolsonaro. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um likezinho aí, que você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Comente também com a opinião de vocês, o que vocês acham de Santa Catarina. Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Paz a todos.